Bem-vindos a Madi Brasil. E aí, galera? Vamos com a informação de última hora do nosso Real Madrid, porque o mercado da bola tá pegando fogo. Eu falo neste vídeo especialmente sobre Dean Howson e Álvaro Carreira, que são os nomes que temos informação quentíssima para trazer aqui para vocês no dia de hoje, tá? E muito mais novidades sobre o nosso Real Madrid, que tá rolando muita coisa. Então, vem comigo. Pois é, gente, vamos comentar sobre as possíveis contratações do nosso Real Madrid, porque parece que o Real Madrid tá abrindo os olhos e vai abrir o bolso também e vai contratar zagueiro, lateral esquerdo, meio-campista. Claro, Alexander-Arnold, a gente já sabe que já é um jogador do Real Madrid, só falta fazer isso oficial. Mas antes de ir com todos esses detalhes, possíveis contratações, quero comentar sobre um jogador nosso, porque saiu notícia dele, e é o Lucas Vázquez, gente. Informaram que o Lucas Vázquez está já com um pé e meio quase fora do Real Madrid. Eu informei para vocês que tanto ele como o Luka Modric, sim, tem uma semi-renovação de contrato para esse Mundial de Clubes apenas. E, claro, com a vinda do Alexander-Arnold e com o Carvajal se recuperando, acho muito difícil que o Lucas Vázquez continue no nosso Real Madrid, principalmente porque o rendimento dele nessa temporada não foi tão boa. Então, a gente só agradeceria muito ao Lucas Vázquez, mas a gente teria que se despedir dele já depois desse Mundial de Clubes, né? E como eu falei, no Alexander-Arnold, gente, lembrar que Alexander-Arnold poderia também vir para jogar o Mundial de Clubes. O Real Madrid está tentando negociar com o Liverpool, teria que pagar aproximadamente 1 milhão de euros e também o último mês de salário do jogador. E parece que o Real Madrid estaria disposto para fazer isso. O time quer fazer bonito nesse Mundial de Clubes. Eu acho que isso sim vai acontecer. E como a gente vai falar sobre as possíveis contratações, quero começar já com um jogador que possivelmente não vem para o Real Madrid. É verdade que a gente achava bem difícil que ele viesse. E o nome dele é Florian Wirtz. Florian Wirtz teria informado, conforme o jornal Bild informa, que ele já quer se juntar ao Bayern de Munique. É verdade que ele foi relacionado com o Bayern várias vezes, mas também foi relacionado com o Real Madrid, com o Manchester City, um jogador que poderia ir bem em qualquer time, cairia bem em qualquer time, mas Florian Wirtz teria informado para o Xabi Alonso que ele queria sim ir ao Bayern de Munique. Não pode ser que isso aconteça, essa contratação aconteça aí, gente. E vamos fazer uma pausa, porque vocês acham que eu esqueci? Não, gente, eu não esqueci. Eu tenho que comentar do que aconteceu ontem. Ainda tô dentro do limite. O clássico vai ser domingo, mas eu tenho que, né? E, gente, o que a gente viveu ontem realmente foi uma loucura, essa eliminação do Barcelona. A gente não precisa de colocar a camiseta de outros times para poder viver do jeito que a gente viveu ontem esse jogo e essa eliminação do Barcelona, né? Mas realmente foi como aquele meme que fala pure cinema, ou seja, puro cinema. Foi puro Acerbi, puro Fratesi, puro Bastoni, que realmente Bastoni seria também um sonho de consumo para o nosso Real Madrid, realmente necessário. Barella ontem não esteve tão bem, mas, gente, que jogo! É verdade que com o Madrid a gente não tem muito o que falar, porque o Real Madrid essa temporada não jogou tão bem, não tá jogando muito bem, mas não podemos esquecer que o Real Madrid ganhou 2 títulos, sim, Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes. Só que, claro, eles, como ganharam todos os jogos que eles jogaram contra a gente até agora e uma Copa do Rei, uma Supercopa em cima da gente, eles fazem isso, eles ficam rindo da gente. Mas já voltaram para as suas cavernas, eu acho que ninguém vai ver esse vídeo aqui, ninguém vai comentar nada. E assim, estamos acostumados, porque quem tem 15 Champions aqui é o Real Madrid, não é eles. E posso comentar muito mais coisas aqui sobre o que aconteceu ontem e o que tá acontecendo nos últimos 10 anos, né, gente? Mas porque realmente ontem foi um jogo bonito de se ver, como eu falei. Um pouco estranho a gente ver o Barcelona chegar fisicamente como chegou até a final. Lamine Yamal parecia que tinha acabado de entrar no jogo, enquanto o Inter de Milão estava realmente arrebentado. O Thuram já não conseguia fazer mais. O Thuram já no minuto 50, 60 já não conseguia fazer mais nada. Enfim, gente, a gente viveu ontem um jogo que é para história do futebol, tá? E a gente fica aí muito feliz porque a gente é o nosso eterno rival. Agora eu só quero lembrar algumas coisas, gente, para aqueles que chegarem aqui, se animarem, tiverem coragem de chegar aqui no canal falar alguma coisa, que Dom Laporta estava chorando, reclamando da arbitragem, mas não, a culpa é do Real Madrid, que fala mal dos árbitros, o Real Madrid que fica chorando contra os árbitros. Mas Laporta fez uma declaração pública ao seu canal, reclamando que eles não se classificaram por culpa da arbitragem. Agora, quando o Real Madrid faz isso,
a gente faz tudo errado, né? A gente é timinho por reclamar da arbitragem. Então, vocês o que são por reclamarem da arbitragem? Que o pênalti que aconteceu, pênalti que não aconteceu, o Igor Martínez esculpindo aí no jogador do Inter. Gente, eu acho que os lances, o juiz esteve bem e o VAR esteve bem ontem, não tem muito a reclamar. Mas eu não quero falar sobre o jogo nesse sentido, mas que realmente foi histórico, foi épico, gente. O karma sempre tá aí. A gente pode ver imagens de jogadores rindo do nosso Real Madrid, mas a imagem e a história vai estar sempre a favor do nosso Real Madrid. O karma sempre volta. Lembrando que Nacho, Kroos, Carvajal e Modric têm 6 Champions e eles têm só 5. Lembrando que o Real Madrid, nos 10 últimos anos, ganhou 6 Champions e eles não ganharam nada, nenhuma Champions. E só fizeram o ridículo, gente. Lembrando aqui a virada do Liverpool, acho que foi 4-0, o 8-2 do Bayern de Munique, 2 anos consecutivos saindo aí eliminados na fase de grupos. Então, realmente, eles são um meme. E eles têm que lembrar qual é o lugar deles. Eles não são ninguém na Champions League. Tem que lembrar que o Real Madrid, sim, é o Real Madrid da Champions League, é o campeão da Europa, gente. Então, essa é a minha pausa publicitária. Quem quiser chorar, o choro é livre, vocês podem chorar. Se alguém quiser agregar alguma outra coisa aqui, falar alguma outra coisa sobre isso, mas realmente tem podia falar ano por ano, os últimos 10 anos dele, do ridículo que eles fizeram em vários jogos, né? Mas quero comentar já sobre o nosso Real Madrid, as possíveis contratações e as novidades que foram saindo, gente. Então, vamos sair dessa pausa publicitária de alegria e vamos falar sobre o Zubimendi, porque a informação é de que o Xabi Alonso quer que o Real Madrid contrate o Zubimendi. Seria um pedido exclusivo do Xabi Alonso. É verdade que pode ser, digamos, um único pedido que o Real Madrid concederia, né? Porque a gente conhece como o Florentino Pérez funciona. Ele que escolhe, ou digamos, quem ele quer para o Real Madrid. Mas parece que realmente Xabi Alonso quer trazer o Zubimendi. O problema é o Arsenal. O Arsenal que acabou de ser eliminado contra o PSG. O Arsenal que perdeu de 3-1. Imagina, gente, eu vi o jogo. Como que a gente pode ter perdido contra o Arsenal? Enfim, é futebol. Agora, falando sobre o Arsenal, eles querem talvez contratar o Zubimendi. Estão na briga. Eles estão aí pensando que podem contratar, tá? A gente confia bastante nisso. Então, vamos ver como vai continuar essa novela. Mas a gente sabe que a gente precisa de um meio-campista. Agora, lateral esquerda, informação importantíssima que eu quero comentar com vocês, como eu falei no começo do vídeo, sobre o Álvaro Carreira, gente. O Real Madrid quer trazer o Álvaro Carreiras neste verão. Essa é a informação do Diário AS. E a gente confia que isso seja verdade, a gente espera que isso seja assim, porque realmente o Real Madrid precisa de uma lateral esquerda. Não sei o que vai acontecer com o Fran Garcia, o Real Madrid ficaria com o Ferland Mendy, se emprestariam ele, finalmente venderiam ele, mas também uma informação que eu tinha escutado nas últimas semanas é de que tanto o Ferland Mendy como o Fran Garcia vão continuar no Real Madrid para queimar os seus contratos. Eu acho que o Ferland Mendy já sabe que a situação física dele já não é boa. Eu acho que ele não vai ter uma boa venda. E se ele sair para um outro time, não vai ser uma situação tão boa para ele, a não ser um time da Arábia, alguma coisa assim. Mas eu acho que eu até entendo a situação do Ferland Mendy de querer queimar o seu contrato com o Real Madrid. Porque quando ele esteve bem, a gente vendo no Mendy jogar hoje, dá até... Lembra um pouco das boas épocas do Ferland Mendy. Não tô falando que é a mesma coisa, mas lembra muito da boa época do Ferland Mendy. A questão, gente, é que Álvaro Carreiras é objetivo do Real Madrid. Eu acho uma contratação que é muito importante. Eu acho que dos laterais esquerdos que estamos comentando, um dos melhores, jovem, tem projeção. A gente não sabe realmente como o Benfica negociaria com o Real Madrid, se o Real Madrid faria essa opção que eu comentei com vocês, de conversar com o United para fazer a opção de compra e recomprar o jogador e o Real Madrid negociar com o United. Eu acho isso um pouco embolado, um pouco estranho, mas poderia ser uma opção para o nosso Real Madrid. Então, Álvaro Carreiras, objetivo Real Madrid. Eu já falei meio campista, lateral esquerda, e vamos com a zaga do Real Madrid. Antes de ir com o Dean Howson, quero falar que o Real Madrid continua com aquela estratégia, tá pensando realmente de continuar com a estratégia de contratar jogadores que estão terminando o contrato como agente livre. Quem informa isso é o Marca, tá? É verdade que preocupa muito, porque se continuar nessa estratégia de querer contratar jogador que só termina contrato, a gente vai ficar esperando e a gente precisa ter jogadores importantes, principalmente na posição
da zaga. Mas o Marca informa que o Real Madrid tem como alvo, como objetivo, contratar o Ibrahima Konaté e o William Saliba. Ou William Saliba, não sei como fala em francês seria, né? Agora, o Real Madrid espera contratar eles. Konaté termina o contrato em 2026 e o William Saliba em 2027. Será que a gente teria tempo para esperar esses jogadores? Será que eles esperariam para o Real Madrid ou chegaria algum outro time que poderia roubar eles do Real Madrid? É muito tempo para esperar um jogador sair como agente livre, a não ser que você tenha a certeza de que ele realmente queira vir para o Real Madrid. Agora, vendo o Arsenal sendo eliminado do jeito que foi eliminado, a gente pode ver que o William Saliba em algum momento vai querer sair para um time um pouco mais campeão, porque o Arsenal, gente, é pipoqueiro. A gente tá vendo, a gente viu várias vezes na Premier e agora na Champions League também. Então, Saliba, se você quiser vir antes, pode tentar também pedir para o seu time negociar um preço mais econômico para o nosso Real Madrid. Eu acho mais difícil que isso aconteça, já sendo que a gente já sabe que o Real Madrid tem esses objetivos já marcados como estratégia, né? Agora, sobre o Dean Howson, gente, o que eu tinha comentado no último vídeo sobre o Dean Howson e William Saliba é que se o Real Madrid contratasse um, não iria contratar o outro. Isso é bem claro, eu acho que o Real Madrid não vai contratar dois zagueiros que têm um preço muito alto. O William Saliba tem um valor de mais ou menos 80 milhões de euros. O William Konaté tá também por aí, uns 50 milhões de euros. É um valor bastante caro para o Real Madrid negociar. 65 milhões, creio, o Konaté, desculpa. É o valor dele de mercado. Então, não vai trazer dois zagueiros. Acho, seria uma necessidade, um sonho, sim, mas acho que não seria possível, conhecendo o nosso Real Madrid. E o Dean Howson é um jogador que o Real Madrid está realmente agora pensando em contratar para esse verão. A informação, quem fala também é o Marco José Félix Dias. Ele fala que o time realmente decidiu em contratar um zagueiro. O time quer ter um zagueiro para o Mundial de Clubes. Como eu falei, o time quer fazer bonito nesse Mundial de Clubes e está focado no Dean Howson. O Dean Howson tem uma cláusula de 58 milhões ou 60 milhões de euros e o time teria que chegar ali e pagar essa cláusula. Não sei se o Bournemouth gostaria de negociar, poderia negociar, mas se ele tem uma cláusula, o time teria que pagar. A não ser que eles queiram algum jogador do Real Madrid, sendo que em algum momento informaram que o Bournemouth estava também interessado pelo Fran Garcia. Não sei se poderiam tentar fazer algum tipo de negócio aí, mas como eu falei que o Fran Garcia queria terminar contrato com o Real Madrid, esperar para queimar o seu contrato, acho mais complicado. Mas as boas notícias, gente, é que o Real Madrid realmente tá focado, quer melhorar esse elenco. O elenco é muito bom, mas quer reforçar o elenco, ter um elenco maior. Precisamos de um meio-campista criador que conecte o jogo do nosso Real Madrid, um zagueiro para ajudar aí na zaga. Não sabemos como o Militão vai voltar, o Rudiger vai voltar de operação. O único que nós temos hoje em dia, que a gente pode confiar, é o Asensio. É isso que eu vejo hoje em dia. E para o Mundial de Clubes precisamos sim de um zagueiro. O Real Madrid tem que ir forte para tentar trazer o Dean Howson nesse verão. E espero que essa informação seja realmente verdade, assim como a informação do Álvaro Carreiras, porque também precisamos de um lateral esquerdo. Fela Mendy também foi operado. Fran Garcia tá dando o máximo de si, mas não podemos ficar aí sem um lateral esquerdo, tá? Essas são as informações de última hora do nosso Real Madrid. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Já vamos começar a comentar um pouco mais sobre esse clássico de domingo que tá chegando e vai pegar fogo, né, gente? Porque é uma La Liga que está em jogo, o título mais importante para os dois times nessa temporada, tanto o Barcelona como o Real Madrid. Só que o Real Madrid não depende só desse jogo, depende também de uma queda, como eu já repeti várias vezes aqui, de um tropeço do Barcelona. Mas tudo pode acontecer no futebol, tudo é possível, como vocês viram ontem, nesse jogaço Inter de Milão contra o Barcelona, né? Mas eu vejo vocês no próximo vídeo para comentar mais sobre o nosso Real Madrid, que é disso que a gente gosta, esse grande clube que é o nosso time. Até lá, até mais. Ala Madrid, tchau, tchau.